NDTV, noite e dia com você. Balanço Geral Criciúma. Oferecimento. Portal ND+, ainda melhor. Acesse agora ndmais.com.br. Avan, tudo num só lugar. Olá, na estrada com a informação, a gente chega para mais um Balanço Geral. No ar agora, com imagens da BR-101, trecho sul. Começamos esta viagem de 1 hora e 20 minutos com muita informação, opinião e prestação de serviço. Se você vai pegar a estrada, esta é a realidade que vai encontrar no trecho sul da 101. E nas demais rodovias não é diferente. Muita gente em deslocamento. Para você que está no seu destino, é aqui na NDTV que você encontra o melhor da informação e do entretenimento. Fique aqui com a gente, porque a partir de agora vamos às principais informações desta antevéspera da virada. E agora? Um mês do maior assalto da história de Santa Catarina. 30 dias após o assalto ao Banco do Brasil, as forças de segurança ainda seguem atrás dos criminosos, que roubaram 80 milhões de reais, fizeram reféns e promoveram uma noite de terror em Criciúma. No Balanço Geral desta quarta-feira, vamos relembrar os fatos e atualizar o trabalho de investigação. Em 9 dias, bombeiros realizam 53 mil prevenções de afogamentos nas praias do sul. Lar Azul recebe hoje ao vivo o cheque com o valor arrecadado com a promoção do Natal Solidário Sicoob. É uma instituição beneficente que tem a missão de cuidar de meninos que passam por conflitos familiares. Técnico criciumense leva time com 1 ano e 7 meses ao título do Mato Grossense de futebol. Quarta-feira de tempo firme em quase todas as regiões, mas tem previsão de chuva para a virada do ano? Será chuva de bênçãos? Eu conto só daqui a pouco, na Central do Tempo, no Balanço Geral. Tudo isso e muito mais no Balanço Geral. Balanço Geral está no ar, nós estamos de volta nesta manhã, finalzinho da manhã, 11 horas e 53 minutos. Deste dia 30 de dezembro, o apagar das luzes de 2020, mas o acender de um ano de muita esperança, de um ano de 2021 bastante positivo. Hoje completa um mês do maior assalto da história de Santa Catarina. A ação começou na noite do dia 30 de novembro e durou quase 2 horas. Foram momentos de terror e apreensão para os moradores de Criciúma. O grupo, com aproximadamente 30 integrantes, colocou fogo em um caminhão e atirou contra o batalhão da Polícia Militar. Além disso, os criminosos balearam um policial militar. Fizeram reféns e usaram explosivos para roubar a agência do Banco do Brasil. Depois disso, fugiram em comboio e os carros foram localizados no outro dia abandonados em Nova Veneza. Cerca de 80 milhões de reais foram levados. Até o momento, 14 pessoas foram presas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda nesta edição do Balanço Geral, vamos trazer mais informações, relembrando todo o caso e atualizando as investigações. Agora, economizar no supermercado ficou ainda mais importante, não é mesmo? O Giasse Supermercados tem um programa com vantagens e descontos exclusivos para os seus grandes amigos. É o Amigo Giasse, que além de conceder muitas ofertas, traz as melhores vantagens e ainda moderniza a sua experiência de compra. Baixe o app Amigo Giasse, cadastre-se e aproveite todos os benefícios que o Amigo Giasse pode te proporcionar. Para aproveitar, é só informar o seu CPF no caixa na hora do pagamento e receber os descontos exclusivos do Amigo Giasse. Quanto mais compras você faz, mais descontos o Amigo Giasse ativa para você. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Venha ser um Amigo Giasse. Giasse Supermercados, há 60 anos conquistando grandes amigos. E são marcas como esta do Giasse que nos enchem de orgulho, movimentam a nossa economia, fazem de Criciúma e de todo o Sul uma terra de boas perspectivas sempre. É dessas marcas, desses empreendimentos que a gente quer falar o ano todo.
Marcas que são construídas por personalidades que merecem o nosso respeito, reconhecimento e gratidão. Como do empresário Zefiro Giassi, fica aqui a nossa homenagem a todos aqueles empreendedores, aqueles que fazem gerar, movimentar a economia aqui na nossa região. Muito obrigado a todos e a gente quer ter muitas boas notícias nesse ano de 2021 que está chegando. O Balanço Geral continua e a gente confere a seguir o trabalho do 4º Batalhão de Bombeiros Militar na prevenção de afogamentos. Foram mais de 50 mil atendimentos até agora. Na sua tela, imagens da rua Dolário dos Santos, centro de Criciúma. Temperatura de 31 graus, 11 horas 57 minutos. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso balanço geral desta quarta-feira, nessa reta final, terminando o ano, né? Vamos continuar com mais informações aqui para você. Com a aproximação do feriadão, o movimento nas rodovias já está aumentando em todo o estado. Aqui no sul, a BR-101 tem fluxo alto de veículos e dessa vez uma preocupação a mais: a construção das praças de pedágio. A repórter Carol Carvalho traz mais informações sobre o assunto. A movimentação de veículos aqui no trecho sul da BR-101 já é bastante intensa nesse pré-feriado. Desde o início da manhã, bastante movimentação era percebida tanto em direção ao norte quanto em direção ao sul do estado. Para o feriadão de Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal espera que muitos veículos transitem por aqui. Uma expectativa que surpreendeu, inclusive, no feriadão de Natal, quando a polícia percebeu que, apesar da pandemia, o fluxo de veículos se pareceu muito com o de anos anteriores. Quem for pegar a estrada na região sul tem que ter bastante cuidado, principalmente onde estão sendo construídas as praças de pedágio. São João do Sul, Araranguá, Tubarão e Laguna têm frentes de trabalho. Mas a CCR Via Costeira, que é a empresa administradora aqui do trecho sul, não deve ter homens trabalhando no dia 31 e no dia 1º, justamente para evitar uma situação de um congestionamento ainda maior. Quem for pegar a estrada, bastante atenção, principalmente com a ação Rodovida, que a Polícia Rodoviária Federal faz em parceria com a Polícia Militar e também com a Polícia Estadual Rodoviária, para tentar evitar aí acidentes de trânsito e também infrações que resultem em situações graves e até em morte. Quem for pegar a estrada, bastante cuidado e atenção desde hoje e principalmente até na hora da volta para casa. Eu fico imaginando aqui, lembrando da BR-101, não é que eu seja saudosista não, mas já imaginou se não fosse duplicada essa rodovia? Lembram das intermináveis filas que a gente tinha? Vamos falar de uma outra obra que, não tivéssemos a barragem, nós estaríamos de novo enfrentando aqueles problemas lá que na década passada a gente enfrentou, que é a questão da falta de água na nossa região. A barragem do Rio São Bento e seus desdobramentos. A maior obra de Siderópolis foi inaugurada. A pavimentação asfáltica da rodovia Siderópolis 159, que faz a ligação até a barragem do Rio São Bento. A solenidade de entrega foi ontem, terça-feira. O trecho de aproximadamente 10 quilômetros demorou quase 8 anos para ser concluído e foi feito em parceria entre a Prefeitura de Siderópolis e o governo do estado de Santa Catarina, por meio da Casan. Além disso, a obra também incluiu a rua Paulino Cizeski, que conta com mais de 1 quilômetro de pavimentação. E nós estamos de volta, chegando conosco aqui o nosso ponta direita. Eu falei que eu sou saudosista, né? Então, o nosso ponta direita. Renato Semensati, tudo bem, Renato? Tudo bem, meu caro João Paulo Messer. João, notícias e mais notícias de Próspera, de Criciúma, e vamos falar até de Nova Mutum depois. Vamos começar com o distrato primeiro. Distrato, famoso distrato. Famoso distrato. Vamos lá então com o distrato. Tava tudo certo, ia ser assinado ontem às 5h30 da tarde. Mas aí o distrato que a gente brincou aqui, que é
o descasamento do Criciúma para com a GA, surgiu uma questão. O que aconteceu? A GA, gestora do Criciúma até então, a GA adiantou cotas de TV até 2024. Aí o novo gestor do Criciúma disse, não, esse dinheiro aqui nos pertence, você recebeu de forma antecipada. Aí a GA diz o seguinte, mas estas duas ações trabalhistas aqui, de um médico e de um advogado, também não é da minha gestão, e eu paguei. E aí, não, então os valores são equivalentes, se acertaram. Então hoje, às 1h30 da tarde, daqui a pouquinho, às 1h30, deve ser assinado o distrato. O casamento vai acabar, efetivamente. No papel. Pelo menos está previsto. Pode ser que uma das partes chegue lá e fale assim, não quero mais. Mas a tendência é assinar hoje 1h30. Deixando o rompimento, a separação é Criciúma deixando de ser GA, Isso. voltando ao antigo modelo. E a partir do dia 1º, com Anselmo Freitas como presidente. João, ontem saiu nos sites, em alguns portais e tudo mais, que Paulo Baier não é mais técnico do Próspera. Uma parte é verdade, uma parte não é. Paulo Baier realmente não é mais técnico do Próspera. O contrato terminou quando acabou a segunda divisão e ele não renovou. Então ele não é mais técnico do Próspera. Paulo Baier não vai ficar no Próspera, como foi noticiado. Não é verdade. Paulo Baier está em negociação com o Próspera quer a permanência dele. O que existe é, eu quero 10, você me oferece 5. Talvez a gente chegando em 7,5 ou 8, a gente resolva. O Próspera quer ficar com o Paulo Baier e em Santa Catarina não há mercado para o Paulo em outro lugar que não seja o Próspera. Então, acho que esse casamento aí, esse outro, vai terminar bem. Quanto tempo vai aí a fila de espera do Paulo Baier até o Criciúma? Vai longa, eu acho que não é. Não é tão já assim, não. Se eu fazer uma pergunta, você é um homem muito, de muita cultura, mas essa eu vou te pegar. Você sabe, conhece Nova Mutum, lá no Mato Grosso? Sim, 40ª maior produtora de cereais do Brasil. Não é que conhece mesmo, rapaz? Mas eu pensei que ia pegar, agora me pegou. Não, mas o técnico campeão lá... O agronegócio muito forte, muito forte o negócio por lá. O técnico campeão lá, você sabe de onde é, não? Agora me pegou. É de Criciúma. Opa! Campeão pelo Nova Mutum, clube novo, campeão da segunda divisão, campeão da primeira divisão. Vou mostrar algumas imagens aí do William de Matia, ele mesmo, William de Matia, criciumense, jogou futebol até 35 anos de idade. Vamos mostrar algumas imagens do William. Torcedor do Criciúma pode até não se lembrar dele, porque o William, ele pouco jogou aqui. Ele era da base do Criciúma ali com 10, 12 anos e tal. Pouco jogou, aí foi pro Figueirense, se profissionalizou, jogou um pouquinho no Tubarão, jogou no Figueirense, foi pra Grécia, foi pra Finlândia, aí voltou, jogou no Hercílio Luz com 35 anos, não conseguiu jogar. No ponto. No ponto? Pode largar. Temos as imagens dele aí? William de Matia. Tenho na minha carreira aí como ex-atleta profissional 18 anos. Comecei aí no futebol catarinense, né, no Criciúma, próprio Figueirense, e logo na sequência aí 18 anos como atleta profissional e agora há 2 anos aí como treinador profissional, né, na equipe aqui nova do Nova Mutum Esporte Clube, que tem 1 ano e 7 meses de existência, onde contribuímos muito aí com os 2 campeonatos conquistados aí, né? Os 2 campeonatos que acabamos jogando, nós conquistamos. Então, temos uma estrela dourada no escuro, que é de campeão mato-grossense da primeira divisão, e uma estrela prateada também, que foi do ano passado do acesso. Tá aí ele, o William de Matia, 37 anos de idade, treinador jovem, que o estadual do Mato Grosso terminou só no domingo. Então por isso que a gente traz essa informação agora. João, olha só que ironia do destino. O William de Matia jogou até no Hercílio Luz até 35 anos. Aí a mulher dele passou num concurso lá. Aí ele foi para acompanhar, para tentar jogar futebol. Aí chegou lá e falou assim, ó, a cidade é rica, como você falou, é uma das maiores exportadoras de grão do país. Nós queremos montar um time aqui. Pois ele montou lá na segunda divisão, foi campeão, continuou na primeira divisão, desbancou a Luverdense na semifinal, ganhou da Luverdense e conquistou o título aí, o William de Matia, e renovou o contrato por mais 1 ano e meio, rapaz. Então o Criciumense está com moral lá na cidade, lá em Nova Mutum. Que bacana, isso é muito bom, né? Sucesso do nosso pessoal lá fora. Obrigado, até o ano que vem. Um abraço.
Este é o Renato Senensati, sempre trazendo as informações do futebol aqui da nossa região, não só do futebol, do esporte de modo geral, né? O 4º Batalhão de Bombeiros Militar, que atua nas praias da região sul desde o início do mês, tem feito um trabalho intenso de prevenção a afogamentos. Os números passam dos 50 mil atendimentos até esse momento. Nós vamos agora, ao vivo, saber mais informações com a repórter Carla Pereira, que está em frente ao Batalhão dos Bombeiros de Criciúma. Sobre esses números, esse trabalho, Carla, as informações, boa tarde. Oi, João Paulo Messer, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral Criciúma. Um dia bonito aqui na cidade, né? Faz em torno de 31 graus aqui em Criciúma, um dia bem quente, onde todo mundo corre para as praias e para isso é essencial um trabalho de prevenção a afogamentos, arrastamentos, enfim. A gente está aqui no 4º Batalhão de Bombeiros Militar para conversar sobre esse assunto, sobre o trabalho dos bombeiros nessa operação que começou no início do mês de dezembro. Ao meu lado está o Tenente Ricardo Bianchi, que vai conversar conosco e vai falar para a gente sobre isso. Tenente, muito boa tarde para o senhor. Eu queria te perguntar o seguinte, a operação começou agora no início de dezembro, né? Como é que está sendo esse trabalho até então? Boa tarde aos nossos espectadores. Nós começamos com um efetivo full, o efetivo total, nas nossas praias que vão de Balneário Rincão a Passo de Torres, desde o dia 4 de dezembro, né? Então iremos até março. Até então tem sido uma temporada tranquila, sem grandes ocorrências, sem grandes complicações. E pretendemos seguir assim até o final da nossa operação. Perfeito. Quantos salva-vidas, né, entre militares e civis estão participando dessa operação? Nós trabalhamos com efetivo de 290 homens, destinados exclusivamente ao trabalho de prevenção e segurança balneária. Tenente, e em relação ao número de preventivo, né, quantos que os bombeiros aí já atenderam e estão aí nesse processo? Nós tivemos até o momento, né, desde que iniciou o trabalho da Operação Veraneio, 53 mil prevenções, que são aquelas ações onde o guarda-vidas evita que o afogamento ocorra. Aquela ação preventiva, né, onde o nosso guarda-vidas vai até o banhista e aí faça a devida orientação para que não seja o caso de ocorrer um afogamento naquela situação. Então tivemos até o momento 53 mil prevenções. É um número bastante considerável, inclusive, né? A gente tem os dados aqui que é a 7ª temporada sem mortes por afogamento, é isso mesmo? Perfeito. Estamos indo para a 7ª temporada, né? 7ª temporada de verão sem mortes por afogamento na nossa região do 4º Batalhão de Bombeiros, que, como eu disse, compreende Balneário Rincão, Morro dos Conventos, Balneário Arroio de Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres. Então, todas as áreas onde há guarda-vidas que nós delimitamos, né? Não temos morte por afogamento nessas áreas há 7 anos. Tenente Bianchi, nesse momento é importantíssimo também a participação, a colaboração de todos os banhistas, né, nesse processo. Quais as orientações que o senhor deixa, então, para o banhista que está nos acompanhando? Perfeito. A conscientização do banhista ela é sempre muito importante, né, a contribuição do nosso banhista para que tenha um banho de mar, um banho de lagoa, um banho de rio seguro. A gente vai sempre orientar a procurar os locais onde haja guarda-vidas. Essa é a nossa principal orientação, porque tudo é consequência disso. Onde o Estado está presente, a segurança do banhista certamente ela é maior. Outros cuidados são importantes, como não ingerir bebida alcoólica, no caso dos rios, especialmente nunca mergulhar de cabeça, cuidar das suas crianças. Quanto às orientações dos guarda-vidas e das bandeiras, devem ser sempre acatadas, obviamente. A questão de respeito às bandeiras, principalmente, né? Se você vê o mar com uma bandeira numa condição perigosa, não deve frequentar, então, né? Da mesma forma, os rios e, claro, né? Como eu disse, sempre acatar as orientações dos nossos guarda-vidas que estão lá para ajudar. Perfeito, então, Tenente, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. E é isso, Messi, a gente tem que fazer a nossa parte, o dia tá lindo, vamos para as praias, mas com toda a segurança possível. Eu volto contigo no estúdio. Bacana, verdade, Carla. E a gente tem que fazer isso com muita consciência, né? Repetir, a gente precisa repetir isso várias vezes aqui, mas é importante relembrar, sempre muito boa essa informação e essas dicas aí do Corpo de Bombeiros. A seguir, aqui no Balanço Geral, temos a Central do Tempo com a Amanda Santos. E tudo sobre o assalto que entrou para a história de Santa Catarina. O ataque ao Banco do Brasil na área central de Criciúma completa um mês. Como andam as investigações? Vamos relembrar o crime e atualizar todas as informações a respeito desse crime histórico.
Tem ainda um momento especial aqui no Balanço Geral. Vamos receber o abrigo Lar Azul para a entrega do valor obtido no Natal Solidário Sicoob. Uma ação conjunta entre o Balanço Geral e o Sicoob para valorizar entidades catarinenses que fazem a diferença. Você não pode perder tudo isso. Num instante só, a gente está de volta. Fique agora com o recado do Solução Financeira. Atenção, Santa Catarina! Aqui é o Thiago da Solução Financeira. Meu amigo, minha amiga, você que tem financiamento de veículo, está pagando juro abusivo? Parcela muito alta? Você não está conseguindo pagar, está com parcelas em atraso? Pare de sofrer. A Solução Financeira pode ajudar você. Basta você fazer uma análise gratuita e saber a redução do seu veículo, do seu financiamento. A Solução Financeira está há mais de 5 anos no mercado e conta com mais de 10 lojas em 3 estados. Está em Santa Catarina para te ajudar. Não perca tempo e também não perca seu dinheiro. Nós podemos te ajudar. Mande agora mesmo um WhatsApp para o número abaixo que você terá uma análise gratuita do seu caso. Muito obrigado. Balanço Geral está de volta nesta quarta-feira, agora meio-dia, 18 minutos. Este é o céu em Criciúma agora, região da Próspera. Esse é o céu agora, com nuvens, tem calor hoje em Criciúma, estamos com mais de 30 graus de temperatura. Quer saber como fica o nosso clima? Veja agora na nossa Central do Tempo. Boa tarde, João Messer. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, vamos falar de chuva antes de falar desse tempo que está firme, né? Nas últimas 24 horas choveu bastante em algumas regiões catarinenses. Em Rio Negrinho e Corupá no norte, Itaió no Vale, Concórdia e Porto União no Planalto, volumes acima dos 35 milímetros. Hoje, gente, o destaque já é diferente. O destaque são as temperaturas que ficam bem altas, você já deve estar sentindo. É uma frente fria que está se aproximando, ó, pelo Rio Grande do Sul, tá certo? Agora, o tempo vai ficar firme hoje, tá? Sol entre nuvens em todas as regiões. À tarde, por conta desse calorão todo, tem condição de pancadas isoladas de chuva, especialmente no oeste, meio oeste e também no Planalto Norte. E olha as temperaturas, ó, 35 graus em Joinville e Itajaí, 32 em Joaçaba, 31 em Chapecó, Criciúma, 30 graus, tá certo? E agora antecipando então o Réveillon para vocês aí do Sul, Criciúma e cidades próximas, olha só. Os próximos dias vão ser bem diferentes, mas a boa notícia é que o dia instável é só amanhã. Aliás, ele fica encoberto com chuva no decorrer do dia. Na sexta-feira e sábado não chove, tempo firme, sol entre nuvens. Olha só, dia 1 e 2 abençoados. E com relação às temperaturas, amanhã 31 graus, sexta-feira 28 e sábado mais fresquinho, ó, 25 graus. Tá certo? Bom, anotou tudo? Se organizou aí para sua virada de ano? Então tá, mas amanhã eu tô de volta atualizando todas essas informações direto da Central do Tempo, tá certo? Tchau, tchau. A NDTV sorteou R$3 mil para uma instituição em parceria com o Sicoob, em uma ação solidária de Natal. Nós já contamos essa história aqui, mas vamos relembrar quem é o Lar Azul e o trabalho que a entidade realiza em Criciúma. O Lar Azul é uma instituição beneficente localizada em Criciúma. Uma casa aparentemente comum, mas que tem uma missão importante: cuidar provisoriamente de meninos que estão passando por conflitos familiares diversos, como abandono, negligência e até mesmo o uso de drogas. Nós, especificamente, somos instituição de acolhimento provisório para meninos. Então, funciona desde 2009, mas essa equipe que está aqui hoje é desde 2018,
quando se fez um convênio com a Prefeitura Municipal de Criciúma e a mantenedora oficial hoje da instituição é a FASC. O Lar Azul atende 20 meninos de 6 a 17 anos de idade. Aqui, eles recebem alimentação, lazer, educação, além de assistência médica, odontológica e psicológica. E o principal, aqui eles também recebem o carinho e atenção que muitas vezes faltaram dentro de casa. Família, nesse processo todo, ela também fica doente, né? E daí vem vindo os conflitos. E daí chega uma situação que eles já não conseguem mais conviver juntos, né? O sorteio da instituição contemplada na ação Natal Solidário foi realizado no dia 15 de dezembro, durante o Balanço Geral. Instituição de Acolhimento Lar Azul Criciúma. O presente de Natal surpreendeu a instituição e foi muito comemorado. O educador estava assistindo na hora ali o jornal e aí na hora que deu ele até ficou pensando, ele disse, mas eu escutei bem, mas é a gente, né? Aí foi lá na sala, aí falou, eu acho que a gente ganhou um prêmio ali no canal da Record, ali da NDTV. Aí eu assim, mas será do quê? Aí nesse telefone tocou. Aí era uma pessoa do marketing ali falando que nós havíamos ganhado esse prêmio, que era em parceria com a Cicobi, a gente ficou bem surpreso, porque geralmente a gente, né, não é assim para ganhar um prêmio, né? O Balanço Geral e o Cicobi organizaram essa ação para valorizar as entidades que prestam um serviço essencial em Santa Catarina e agora é hora de entregar o cheque para o Lar Azul. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga e coordenadora da instituição, a Daiana Carla Coan. Obrigado por estar aqui, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Como é que vocês recebem essa boa notícia aí? Com muita alegria, né? A gente já sabe que a gente vai utilizar isso aqui com muito carinho para os meninos. É um presentaço de fim de ano para encerrar 2020 e começar 2021 de uma forma bem gordinha, né? Certo. Diz pra gente como é feita a utilização, como é que é a manutenção da instituição, quem faz o custeio, são ações como essa, como é que é? Quem faz o custeio de uma forma geral da instituição é a FASC, ela é a mantenedora oficial, certo, né? O abrigo ele é conveniado ao município de Criciúma e a FASC, enquanto ONG, mantém a instituição. Mas a gente acaba sempre tendo que estar vinculado a parceiros assim como Cicobi, supermercados, muitas vezes entramos em trocos solidários, para a gente poder comprar algumas outras coisas que adolescentes gostam. Roupa, calçado, enfim, coisas que sejam utilizadas para eles. E a gente percebe que esse é um trabalho bem gratificante, né, para quem está nisso, né? Vocês fazem uma ação... A área social é de muito amor. Tem que ter muita dedicação e muito amor, né? Tem. Bom, nós estamos fazendo essa entrega aqui, só que as doações não param por aqui, né? As pessoas podem continuar fazendo doações, fazem essa doação na conta aberta especificamente no Cicobi. Nos nossos intervalos aqui nós continuamos mostrando. Sim. Hoje chegou o dia de fazer a entrega, o cronograma tinha que ser cumprido até esse momento, quer dizer, o valor ainda será reforçado, né? O final de ano, como é que é o clima no final de ano, num momento como esse da instituição? Porque nessa hora também a sensibilidade nossa fica à flor da pele. Mais pessoas contribuem, mais pessoas doam, como é que é? Sim, a gente sempre tem, muitas pessoas entram em contato com a instituição para levar presentes, chocolate. E em relação às épocas de festas de final de ano, a gente tem todo um trabalho que a gente faz durante o ano inteiro para vincular eles a padrinhos afetivos, famílias substitutas ou até a própria família, para que eles não fiquem dentro da instituição, para que eles passem essas festas em algum lugar de família mesmo. Então é feito todo um trabalho para isso. Porque só ações dessa natureza, só instituições, só ajudando instituições, valorizando o trabalho como a instituição hoje beneficiada, isso aqui é um gesto apenas... muitas outras instituições precisam do apoio. Com certeza. E estarão em outras tantas campanhas que a gente vai fazer. Mas é isso que faz com que a gente melhore a condição de vida de muitas pessoas. É uma forma de agradecer aquilo que a gente tem, né? É verdade. E eu vou te passar, então, esse cheque simbólico aqui.
são os R$3.000. Não esqueça, continue fazendo a doação, continue procurando, buscando a conta, passa aqui nos nossos intervalos, faça a doação na agência, na agência do Cicobi, na conta do Cicobi. Receberemos tá com bom. muito carinho. Tá bom, muito obrigado por tua presença. Também, agradeço aqui conosco. a vocês, agradeço a Cicobi. Muito obrigada, será utilizado com muito amor. Com certeza, muito obrigado, tá bom? Obrigada. A gente agradece a presença aqui e essa instituição, Acolhimento Lar Azul Criciúma, Daiana, é uma instituição que merece todo o nosso respeito, mas eu quero aproveitar para dizer para todos aqueles que atuam em instituições, fazem um trabalho como você faz, continuem assim, porque vocês fazem por nós. E nos provoquem. Nós queremos ajudar, sim, com certeza. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Daiana. Obrigada. A gente segue aqui com o nosso balanço geral. Hoje é dia 30 de dezembro. Completa um mês do assalto ao Banco do Brasil em Criciúma. O maior já registrado na história de Santa Catarina. A cidade virou até notícia internacional pela organização da quadrilha que orquestrou esse crime com a participação de mais de 30 pessoas. As forças de segurança se uniram para capturar os criminosos e até o momento 14 integrantes foram presos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em São Paulo. Nós preparamos uma reportagem especial para relembrar o caso e também atualizar as investigações da DEIC, como isso anda, qual é a informação desse momento. Vamos acompanhar na reportagem. O fim da noite do dia 30 de novembro, em madrugada de 1º de dezembro, ficou marcado na história de Santa Catarina. Foram momentos de terror e apreensão para os moradores de Criciúma. Por volta das 11h40 da noite, o batalhão da Polícia Militar foi atingido por disparos e um caminhão foi incendiado em frente ao portão principal. Em seguida, os bandidos partiram em direção ao centro da cidade. Acabaram se deparando com uma viatura e trocaram tiros. O soldado Jefferson Esmeraldino foi atingido e ainda segue internado, lutando pela vida. Aqui no centro da cidade são ouvidos vários disparos de armas de fogo. Os moradores não entendem o que está acontecendo. Inicia-se então a noite de terror. Nos grupos de WhatsApp, aplicativos de conversa e também redes sociais, as pessoas se perguntam o que está havendo. Reféns são vistos aqui mesmo, nessa redondeza, sob mira de armas de fogo. Até que a situação fica um pouco mais clara. Trata-se de um grande assalto à agência do Banco do Brasil. A polícia, em uma decisão rápida, decide não intervir na situação. É um cenário que efetivamente a questão de confronto, como muito foi cobrado, muito foi questionado quanto às forças de segurança, porque não houve o confronto aos criminosos. Essa é uma batalha que efetivamente traria consequências terríveis para os moradores, para toda a comunidade, principalmente da área central de Criciúma. Nós estamos falando de armamentos que são capazes de transfixar paredes, cujo disparo pode pegar uma pessoa que está lá dormindo dentro de casa, de maneira inocente, sem querer sequer espiar o que está acontecendo e ainda assim ser vítima. O grupo finalizou a ação e seguiu em comboio pela cidade. Passou pelos bairros Santo Antônio e Santa Luzia. A partir dali, não foi mais visto. Até que horas mais tarde, os veículos foram encontrados abandonados no interior de Nova Veneza. O início do quebra-cabeças sendo montados pelas nossas equipes policiais de várias cidades do estado. Nós tivemos ainda na sequência as prisões, inclusive fora do estado, de alguns indivíduos diferentes, cuja conexão e cuja participação exatamente nesse crime é o que está sendo apurado agora. Claro que a partir de tudo que foi colhido e simplesmente assim por ser uma logística muito grande que os criminosos empregaram, ao mesmo tempo são uma infinidade de informações, de dados, de vestígios que são trabalhados pelas equipes policiais. Cerca de 80 milhões de reais foram levados. Os bandidos ainda deixaram explosivos espalhados pelo centro da cidade. O esquadrão antibombas foi solicitado para desarmar os artefatos. Até o momento, 14 pessoas foram presas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um dos detidos é considerado uma liderança dentro de uma facção criminosa paulista. A polícia acredita que cerca de 30 pessoas participaram diretamente do crime.
Se pode perceber que se trata de um grupo criminoso responsável pelos maiores roubos no Brasil dos últimos anos, né? Estamos falando aí pelo menos no intervalo de 5, 6 anos. Grandes assaltos, exatamente atingindo alguns deles diversas agências bancárias na cidade. Se trata de um grupo baseado em São Paulo. Durante o assalto, os bandidos usaram armas capazes de derrubar aeronaves. Segundo o delegado Anselmo Cruz, nos últimos anos, o Brasil entrou em uma rota de tráfico internacional de armas de fogo. Nós temos encontrado armamento exatamente contrabandeado, armamento de fora, importado, né, de maneira ilegal, com um grande poder de fogo, inclusive agora como na situação de Criciúma, onde a grande maioria das armas eram de modelo AK-47, um fuzil, né, com calibre 7,62 por 39, uma arma que sequer é usada pelas forças de segurança ou mesmo pelo Exército Brasileiro. Então isso deixa bastante nítido, né, que se trata de um esquema de tráfico internacional de armas. Com tantos vestígios que foram deixados para trás pelos bandidos, um trabalho importante é mesmo do IGP, Instituto Geral de Perícias. Através de coleta de dados e informações e muita tecnologia, o rumo das investigações pode ser mudado a qualquer momento. O IGP teve muito trabalho desde o primeiro minuto de investigação. A gente tem um lema que é da prova nasce a verdade. Então a perícia criminal ela vai em busca daquele detalhe, e vai fazer todo um estudo técnico-científico em cima desse detalhe para tentar entender aquele vestígio e transformar esse vestígio em uma evidência. Em busca dessa verdade, Santa Catarina tem a tecnologia como aliada. Através do banco de dados, pessoas podem ser identificadas. Levantado esse vestígio, nós vamos para um segundo momento, que é a introdução dele em banco de dados. Então, Santa Catarina tem hoje à sua disposição um banco de dados com registros. Santa Catarina também tem à sua disposição um banco de perfis genéticos, está cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, eventualmente, em locais de crime onde são constatados elementos biológicos, gota de sangue, um fio de cabelo. O IGP continua trabalhando. A polícia de forma integrada também. Novas informações vão chegando a cada dia. E o sigilo é importante a essa altura da investigação. A expectativa é que, em breve, a população possa ter uma resposta com o crime solucionado. As forças de segurança de Santa Catarina, neste evento, elas se mobilizaram, se uniram de maneira ímpar na nossa história. É o que está sendo feito para que em breve nós possamos divulgar e mostrar os resultados aí para toda a sociedade. E o policial militar Jefferson Luiz Esmeraldino, de 32 anos, baleado nesse assalto, ele permanece internado no hospital. Ele foi atingido por um tiro no abdômen em um confronto com os assaltantes na chegada da cidade. O disparo acertou o fígado e o estômago do policial. Ainda na madrugada do assalto, passou por 3 cirurgias. Conforme o último boletim da 6ª Região da Polícia Militar, o quadro de saúde dele segue sem alterações. Jefferson segue com ventilação mecânica e está recebendo antibióticos para controlar uma possível infecção. O policial também não faz mais uso de medicamentos para manter ou de equipamentos para manter os sinais vitais. A seguir, no Balanço Geral, temos Karina Manarim com os destaques de política. E ainda hoje também o nosso Cacau Menezes, o manezinho mais carvoeiro que existe. Em Criciúma agora, tempo aberto, dia bonito na capital do carvão. Imagem agora ao vivo do Parque das Nações. Neste momento faz 31 graus. O Balanço Geral volta já. Oi, gente! Eu tô sabendo que a turma de Criciúma adora um x-salada, né? Eu quero convidar vocês para degustar essa delícia de olho na telinha da NDTV Record TV a partir de agora. São 2 horas de programação exclusiva para Criciúma todos os dias. Um beijo, gente! Tô muito feliz. Beijo, 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 beijão. De volta com o Balanço Geral, prosseguimos aqui com uma informação. Um acidente nesta terça-feira, ontem, em Balneário Gaivota, tirou a vida do vereador Lédio da Silva Matos, de 50 anos. Guido,
como era conhecido, teria sofrido mal súbito quando trafegava pela rodovia José Tiscoski. Ele invadiu a contramão e colidiu de frente em um caminhão na localidade de Lagoa de Fora. O vereador estava encerrando o 4º mandato e iria acompanhar o prefeito Ronaldo Pereira da Silva na entrega de obras. E agora, Karina Manarim, com o seu comentário de política, agitou os bastidores aqui em Criciúma, a movimentação política, hein? Foi, ontem sim. Isso aí, mas também temos aí a questão ainda da pandemia, né, João Paulo, que restringe um pouco a posse. Em razão da pandemia de coronavírus, as cerimônias de posse em toda a região sul acontecem, em sua maioria, sem a presença de público e com transmissão através de canais como YouTube e redes sociais. Em Criciúma, por exemplo, no Teatro Elias Angeloni, somente eleitos, imprensa e funcionários indispensáveis à realização dos trabalhos estão autorizados a participar. Em Sara, o protocolo será o mesmo, somente eleitos, imprensa e funcionários. Em outros municípios, como Balneário Rincão, Araranguá, Turvo, estão liberados alguns convidados em número restrito, o que sinceramente não parece necessário neste momento. Os convidados podem até assistir através de canais, já que todos terão transmissão ao vivo. O momento é de muito cuidado. E falando em cuidado, aproxima-se aí o fim do ano e com ele muitas pessoas que ainda não se deram conta do momento delicado que vivemos estão planejando reuniões, baladas e festas. Falam em liberdade e criticam medidas como o uso de máscaras. Sim, estamos todos cansados. Afinal, desde março vivemos nesse clima de insegurança e em que pese pouquíssimas atitudes com resultados concretos foram tomadas pelos nossos governantes. O fique em casa e a recomendação do uso de máscaras e álcool em gel prevaleceu. Os cuidados recomendados ajudam? Sim, mas faltou a divulgação de informações preventivas. E já que as autoridades pecam, eu vou utilizar deste espaço para fazer um alerta. Não espere. Ao primeiro sintoma, alguns muito parecidos com gripe, procure atendimento. E não se dê por satisfeito se aquele médico lá no pronto atendimento te mandar de volta para casa com azitromicina e corticoide. Peça exames, ligue para outro médico, procure informações alternativas e não se intimide em prevenir. Numa situação como a que nós estamos enfrentando, tentar nos proteger é o mínimo. Cuide-se e cuide dos outros. Para encerrar, ainda ontem comentamos aqui sobre a Secretaria de Educação em Criciúma, uma pasta que até então ainda estava em. À tarde, o martelo foi batido e o nome provocou surpresa, não somente no meio político. Trata-se do vereador Miri D'Agostin, do PP. Surpresa pela inexperiência de Miri no setor. A educação é das pastas mais importantes de um governo, exige conhecimento técnico e essa área o vereador parece que não domina. O novo governo de Clésio Salvaro, aliás, apresenta-se mais político do que técnico. Outro ponto que comprova isto foi a indicação do também vereador Salésio Lima, do PSD, para a pasta de assistência social. A pasta, aliás, para a qual estava cotado Miri D'Agostin. A mudança aconteceu após uma reunião ontem entre o prefeito Clésio Salvaro com os deputados federal Ricardo Guide e estadual Júlio Garcia, ambos do PSD, partido que tem em Criciúma o vice-prefeito eleito na chapa de Clésio Salvaro. Por hoje é isso, uma boa passagem de ano a todos e até 2021. Até 2021 com muitas boas notícias, né? Com Obrigado, certeza Karina. Boas teremos. festas aí, Obrigada, boa comemoração boas também festas. para você. Karina Manarim, sempre opinião aqui no Balanço Geral. Depois do intervalo, tem o Manezinho Cacau Menezes aqui no Balanço Geral. Balanço Geral de volta.
Chegou a hora do papo com a nossa querida Francine Mendes. Hoje os assuntos são os melhores investimentos para o ano de 2021. Vamos conferir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, última semana do ano e eu queria falar aqui para vocês hoje de 3 investimentos que você não deveria fazer de jeito nenhum em 2021 e 3 investimentos muito importantes para você fazer. Primeiro de tudo, em 2021, esqueça título de capitalização, consórcio e poupança nova, caso você queira esses investimentos para mais de 3 meses. Tudo bem? Então esqueça isso, tire da sua vida em 2021. A taxa Selic vai continuar baixa, a inflação tende a aumentar e você pode perder poder de compra todos os meses mantendo esses investimentos. Então esqueça isso da sua vida, até porque em 2021 a gente vai fazer tudo diferente, né? Então para 2021 agora, para fazer novos investimentos, são mais de R$1 trilhão na poupança, a gente precisa de fato investir de uma forma diferente. Então quais os investimentos que a gente deve fazer em 2021? Primeiro de tudo, saber quanto custa a nossa vida por mês hoje. Então, peça a minha planilha financeira agora mesmo no @Francine Mendes para eu mandar para você, para que você faça o cálculo de fato de quanto custa a sua vida por mês. Você vai pegar esse custo da sua vida por mês, vamos dizer que seja R$5 mil, você precisa ter pelo menos R$30 mil guardados, precisa ser sua meta. E como é que você vai guardar esses R$30 mil? Vamos supor, se esse seja o custo da sua vida por mês, se for R$3 mil por mês, vamos dizer assim, o custo da sua vida, então você precisa de R$18 mil guardados. Mas isso eu explico tudo, me chama lá no @Francine Mendes para que a gente possa construir essa planilha financeira, tá bom? Depois a gente vai começar de fato a investir nesses outros 3 produtos. Primeiro, a gente vai pegar um CDB de curto prazo, de bancos médios que pagam tanto quanto os grandes bancos, tem a mesma garantia da poupança, mas você ganha muito mais, tá bom? Depois a gente pode ainda pegar um título de um fundo de crédito privado, como os fundos de ESG. A partir de R$10 você já começa a investir. Lá nas minhas redes sociais também eu ensino como você pode fazer isso. E depois em renda variável vamos aprender a investir em fundos imobiliários, e lá eu coloquei os meus 3 preferidos a partir de R$100. E a premissa básica para você começar a construir seu planejamento financeiro em 2021 é automatizar os investimentos. Programe 12 transferências ao longo do ano e pague seu eu futuro primeiro, para que você possa de fato construir a sua independência financeira. Então me siga agora, @Francine Mendes, para eu ajudar você a fazer o seu plano de liberdade financeira para 2021. Um beijo e um feliz ano novo para todos vocês. E agora, abre espaço porque ele está chegando. Agora é hora do Cacau Menezes. Aloha, salve, salve, simpatia, ano novo, pode crer, amizade. Vocês acreditam que o Avaí perdeu outra ontem na ressacada? E para o CRB, olha, acho melhor os jogadores ficarem em casa nesse Réveillon, hein? Quem avisa, amigo é. Quarta-feira, 30 de dezembro. Amanhã nos despedimos de 2020, um ano de mudanças gerais e na minha vida também, na profissional, que reflete na pessoal. E ainda a tal de Covid-19, e fui um dos infectados, mas estou conseguindo chegar, graças a Deus, aos trancos e barrancos, mas chegando. E também não quero mais essa agonia de chegar na frente de ninguém, não. Quero é chegar. Eu diria que primeiro porque vivo estou, e segundo por estar aqui nesse momento, tenho mais a agradecer do que a reclamar. Reclamar da velhice chegando? Talvez. Perdemos mais um. Pierre Cardin, como Coco Chanel, foi um dos gênios da moda. O estilista francês de 98 anos desenhou o terno sem gola usado pelos Beatles numa fase da carreira. Inventou o prêt-à-porter, pronto para usar, e popularizou o bom gosto. Olha, ter um terno do Pierre Cardin em Floripa nos anos 60 e 70 era para poucos.
Mais uma perda de 2020. Como todos os anos, aliás, morrem famosos, morrem anônimos, morrem pessoas. Bora, rapaziada, que o dia tá lindo e agora pela manhã parecia que o mundo todo estava vindo de carro para Jurerê. Nessas alturas não deve ter mais nem espaço na areia. Até o pessoal das outras praias do norte da ilha estava indo para Jurerê. Quero ver é voltar. Hoje, quarta-feira, estamos também em Criciúma e toda a região sul. Segura aí que tem coisa de vocês. Desembargador Raulino Jacó Bruning é o nome do dia e, consequentemente, do final de ano, com a decisão de ontem à noite de respaldar as normas estabelecidas pelo governo do estado em relação às medidas de segurança no final de ano por aqui. Hospedagens liberadas, o trade turístico catarinense todo agradecendo e os turistas também. Meia Praia, dia 29 de dezembro de 2020. Imagine essa turma toda aí sem hotel, dormindo na barraca. Como diz o Manezinho, sem condições. A regra é não acreditar em tudo que se vê e se ouve nas redes sociais. Vou dar um exemplo. Põe na tela aí, amarelo. Essa foto do rei Roberto Carlos, muito bem acompanhado, viraliza não é de hoje no Brasil todo, como se ela fosse a namorada dele. Diz a legenda nas redes sociais que ela tem 27 primaveras, é de Santa Catarina e o Roberto deixou de cantar após os 70 anos de idade a música Quero que Vá Tudo Pro Inferno, um dos seus clássicos da Jovem Guarda. Fake news total. Júlia Sonsini é manezinha da ilha, filha de dois amigos, Ticiane Vasconcelos e Márcio Sonsini, e no dia desta foto eu também estava, não nos camarins, mas na primeira fila do show do Rei na Arena Petri em São José, acho que no ano passado. Adriana Piazza organizou o encontro com o empresário Dodge Sirena porque Júlia foi participante do The Voice Brasil e conhecedora de música, sabe então da importância do Roberto Carlos. E nos camarins ficou uns 20 minutos com toda a sua família. Nem namorada, nem filha e nem neta do Roberto Carlos. Júlia é apenas mais uma fã. O ano termina e os desabafos começam. Põe na tela, amarelo. Que era a questão das marchas e as crianças, que eu acho que o que está a acontecer, para mim, enquanto médico e ser humano, é intolerável. E nada passou na comunicação social, o que eu já estou habituado, e o medo entranhou-se em muita gente. Repare, quando eu vejo pessoas a conduzirem sozinhas dentro do seu carro com máscara, eu fico perplexo. Como é que é possível? E pessoas até formadas, inteligentes. Como é que é possível que isso esteja a acontecer? O marido e mulher de máscara dentro do carro, eu pergunto-me se também dormem de máscara e mais longe não vou. Não é normal o que está a acontecer. Não é normal. Que toda a comunicação social, durante 9 meses, só fala disto. Não é normal. Que há 9 meses quase, o tema quase bonito de conversa seja o vírus SARS-CoV-2. Não é normal que a única doença que nos preocupa é a Covid-19. Não é normal muitas coisas. E esse final de semana, quem avisa, amigo, prepare-se para o massacre. Ou não prepare-se. A opção é sua. Final de ano é isso em todos os lugares. É tempo de confraternização. Põe na tela, amarelo. Tradicional confraria dos bacanas de Criciúma foi no rosa. E como pode-se ver, só tem bacana mesmo nesta foto enviada pelo Danilo Lopes, o porta-voz
dos bacanas do Sul que mora no Rincão. Deputado federal Daniel Freitas, doutor Américo Faria, Palica, Sérgio Salvador, Jorge Davi, Ricardo Faria, Maurício Nassif, Cláudio Gomes, Juliano Colombo, Fernando Dias, César Augusto, Adriano Esteves, Paulo Moreira, Paulo Roberto Zolio, Rafael Prazeres, Emer Colombo, Sandro Cardoso e Roberto Chaim. O porta-voz tem razão. Só vi bacanas nessa confraria. Tinha que ser no rosa, né? Dia 31 de dezembro, o mundo todo se dá as mãos e sai pro abraço. Abraço agora talvez não, mas comemoração vai ter sim. Na casa do DJ Mal Mal, a festa vai ser dupla. Põe na tela, amarelo. É que além da virada de 2020 para 2021, tem os 18 anos da filha Rafaela Martins. Esse brotinho aí, ó, que tá sempre ligada na TV e hoje está se vendo onde gosta. Nascer no dia 31 de dezembro não é para qualquer um. É responsa, viu? O pai Maurício Martins, por ser DJ, sempre trabalhou no dia da virada, mas esse ano não vai rolar, então, com a certeza, a noite na sua casa vai ser como manda o figurino. Pois é, tá terminando mesmo, é verdade, amanhã acaba. E fomos escolhidos para testemunhar talvez a maior mudança de todos os tempos. E já começou. A gente sabe que já começou. Sou a cor, sou amor, sou a fé. Bom dia, amigo Cacau, tudo bem? Estou aqui no Mirante da Lagoa da Conceição, nome que tenho a honra de homenagear teu pai e usar esse espaço para te agradecer as pessoas que sempre me apoiaram nesses 4 anos de vice-prefeito, que se encerra agora dia 31. Me dediquei ao máximo, me esforcei em defesa da nossa cidade, da nossa gente, cumpri a minha obrigação, a minha gratidão a todos que sempre participaram da minha trajetória política. Sou a paz pra você, muito axé. Salve, meu parceiro Cacau Menezes, aqui é Mr. Leozinho, diretamente do Campeche, querendo falar que esse ano de 2020 foi uma reflexão para todos nós. Espero que os órgãos da saúde venham logo com a vacina para podermos curtirmos shows, teatros, tudo que a ilha tem de melhor, né? E desejo para vocês um feliz 2021. Um forte abraço. Sou a cor, sou amor, sou a fé. Só espia, Cacau, que eu encontrei aqui, ó. João do Biricó, meu querido, vereador da nossa cidade, que vai assumir aí dia 1º de janeiro. E acabei encontrando aqui na praia do Porto Velho, no norte da ilha de Floripa. Um grande abraço pra você, Cacau. Biricó, um recadinho aí, meu querido. Um abraço, Cacau. Feliz ano novo. 2021 melhor que 2020, se Deus quiser. Seguir e servir. Vamos que vamos. Um abração, meu querido. Sou a cor. Desejar a todos um feliz 2021, com muita saúde, muita paz, serenidade, esperança, que certamente dias melhores virão. O ano de 2021 promete, tenha fé, acredite. Sou a fé, sou a paz pra você, muito axé. O ano já terminou. No Brasil já terminou. Tem muita gente na estrada, muita gente na praia, muita gente já... Cacau Menezes, até o ano que vem, né? Volta no ano que vem. Bom, o Balanço Geral segue com muita informação, opinião, informação de bastidores, com muita notícia para você. Eu vou mudando aqui nessa tela, porque eu quero no telão aqui, deixa eu só atualizar uma informação. Quem assistiu ontem aqui, lembra que eu chamei a atenção para o detalhe de Florianópolis, que estava melhorando o número de casos antes de sair esse mapa. Esse é o risco potencial por região em termos de condição gravíssima,
né? A nossa região aqui Araranguá, grave nessas regiões. Então, as restrições são diferentes. A restrição dessas cidades aqui, dessas regiões aqui, esses municípios aqui, melhorou. Então, vamos trazer as informações aqui. O coronavírus teve uma melhora em 4 regiões. Xanxerê, Oeste, Médio Vale do Itajaí e Grande Florianópolis foram reclassificadas para o nível grave, que tem a cor laranja. Nós temos também esse quadro aqui, esse cenário aqui do número de casos, as últimas informações, data de ontem. Chegamos a 5.161 óbitos, continua essa letalidade aqui, confirmados 485.935 casos. Casos ativos, 16.911, e aqui nós continuamos com a recuperação aí em torno de 95,45% de casos recuperados do coronavírus. Esses são dados que a gente tem trazido ao longo desse ano, vai virar o ano, a gente vai continuar tendo que atualizar esses dados, porque o cenário fica. Sabe como pode melhorar esse quadro aqui? A Karina falou sobre isso anteriormente. A Karina perdeu seu pai recentemente. Em agosto, mais cedo, também para o Covid, eu perdi a minha mãe. Muitos dos nossos telespectadores perderam gente querida, perderam pessoas da sua família, amigos. Então vamos fazer da nossa consciência o melhor instrumento para enfrentar esse momento extremamente difícil. Não é porque agora vai virar a folhinha de 2020 para 2021 que o problema vai solucionar. A vacina ainda está chegando, a vacina ainda será aplicada. Então, o melhor remédio nesse momento são aqueles cuidados básicos que a gente repetidas vezes diz aqui. Às vezes até é chato, tantas vezes que a gente acaba repetindo. Mas é importante. Comemore, não deixe de comemorar, celebrar a virada de ano da melhor forma possível, mas dentro daquelas suas regras. Dentro das regras que garantem uma boa saúde a todos. O balanço geral termina uma etapa aqui, que é o de Criciúma, o local. Agora nós vamos para aquele giro do estado com muito mais informações e depois ainda tem a Gisele Tiscoski com muitas atrações para você. Estamos de volta ao vivo, Jurerê Internacional, Carlos Bortolotti que comanda o nosso PG Drone, mostrando a praia lotada. Dá uma olhada só a situação agora. Nós estávamos há pouco com a Ana Vaz e o Gustavo lá na região do sul da ilha, no Morro das Pedras, havia espaço para as pessoas, diferente de Jurerê, que é a badalada, né? É a praia, uma das mais procuradas aqui do nosso litoral, Jurerê Internacional. Vamos lá, vamos com informações aqui na nossa participação estadual, daqui a pouquinho conversando com os nossos colegas, vamos já falar com a Sabrina, e com o João Paulo, com o Caleb e com o Rodrigo Vieira. Antes, deixa eu chamar a reportagem do Sagaz, né? A gente volta agora a falar do caso envolvendo aquela criança que foi sequestrada em Palhoça e que a polícia no dia seguinte conseguiu localizar essa menina com um casal que foi preso e vai responder por sequestro. Mas não foi o único crime. A investigação policial apurou e hoje teve uma coletiva para trazer essa informação a público, à sociedade catarinense, que esse casal agora vai responder, além de sequestro, abuso sexual e pornografia infantil. A equipe de investigação da Polícia Civil concluiu dentro do prazo legal de 10 dias o inquérito que apura o sequestro da menina Fabíola, de 4 anos, moradora de Palhoça. O resultado do que foi apurado agora será encaminhado ao Poder Judiciário catarinense. Foram ouvidas pelo menos 10 testemunhas. A polícia analisou provas periciais e, com base no material que foi colhido, o delegado responsável pelo caso afirma que o casal se aproximava de famílias carentes para praticar crimes de abuso sexual contra menores de idade, além da produção de material pornográfico infantil. A investigação da Delegacia de Proteção à Criança
Justiça de Palhoça conseguiu comprovar que o casal preso praticou pelo menos um abuso sexual contra uma criança aqui da Grande Florianópolis. Além disso, na casa dos suspeitos, os policiais apreenderam material utilizado aí para a produção de pornografia infantil. E algumas crianças depois os pais deixavam e eles passarem, teve criança que restou apurado que eles passaram até mais de um mês na casa do casal, né? E uma dessas crianças, a Polícia Civil acabou restando apurado que uma dessas crianças foi vítima de crimes de abuso sexual previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, produção de imagens pornográficas, né, bem como crimes de armazenamento de imagem pornográfica, isso. E também essa mesma criança restou apurado, tá, que ela teria sido vítima de crimes contra a dignidade sexual, em especial o crime de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, o casal usava a internet para encontrar as famílias e se aproximar das crianças. Para ganhar a confiança dos pais, eles ajudavam com comida, passeios e até presentes. A mãe não queria que eles levassem a criança, que teria sido a segunda vez, né? Primeira vez ela abordou esse casal tentando levar a criança para comprar doce, segundo eles, né? E ela não deixou que levassem. E nessa segunda vez, segundo ela, foi atacada sem nem saber quem teria atacado. A investigação conseguiu concluir ainda que a menina sequestrada em Palhoça no dia 18 não sofreu abuso ou violência sexual. Contudo, haverá aí um acréscimo de mais uma qualificadora, que seria a qualificadora para fins libidinosos. Até então, na data pretérita, seria sequestro qualificado por a vítima ser menor. E agora foi descoberta descobrindo essa motivação do crime, enquadra-se aí mais uma qualificadora no crime de sequestro. Tá? Em relação a essa infante, né, que foi vítima aí do sequestro, não foi apurado mais nenhum delito, né, de cunho sexual contra ela. Em depoimento, o casal negou que tenha cometido qualquer tipo de crime. Os dois seguem presos e à disposição da justiça. Além do sequestro qualificado, ambos vão responder ainda por maus tratos a animais, lesão corporal de natureza grave por conta das agressões sofridas pela mãe da criança e ainda pelos crimes de abuso e estupro de vulnerável e pornografia infantil. As penas, né? De sequestro de 2 a 5 anos, de lesão corporal grave de 1 a 5, o armazenamento de material de pornografia infantil de 1 a 4 anos, estupro de vulnerável de 8 a 15 anos, a produção de material de pornografia infantil de 4 a 8 anos e o crime ambiental de 2 a 5 anos. Claro que essa análise agora vai passar pelo Ministério Público e depois pelo Judiciário, mas esses foram os crimes pelos quais eles foram indiciados no inquérito policial. 1h10, vamos ao destaque da informação da região do Vale com ele. Alô, Rodrigo Vieira, uma ótima tarde para você aqui em Florianópolis, 32 graus, Rodrigo. E aí, Blumenau? Calor, né? Imagina, você conhece bem aqui também, né, Zanotto? Aqui tá um bafão danado, deixa eu confirmar com a produção como é que tá a temperatura por aqui agora. Mas tem um sol muito forte, céu azul, 32 graus de temperatura, mas a sensação muito maior. E com esse calor, né, Zanotto, o que é bom mesmo é um banho de praia, no mar, lagoa, barragem, rio, ribeirão, piscina. Mas debaixo da água estão os perigos, né? E muita gente vai tomar banho onde já sabe que ali é perigoso, né? A gente preparou uma reportagem para trazer alertas importantes aí para todos os catarinenses nessa temporada de verão. Acompanhe. As placas já indicam o risco. É importante aproveitar as águas doces da região com muita cautela. Os avisos foram colocados nos locais onde há mais incidência de banhistas no rio Encano, que nasce em Blumenau e segue pelo Vale do Itajaí. Em Indaial, os bombeiros voluntários, em parceria com os militares, instalaram as placas para chamar a atenção para a prevenção. Essas placas a gente acabou realizando um levantamento junto com outros órgãos, prefeituras, Corpo de Bombeiros Voluntários e outras instituições parceiras,
e a gente identificou estrategicamente quais os melhores pontos, os pontos mais procurados por banhistas, que tiveram ocorrências de afogamento nos últimos anos, e a gente determinou que esses pontos mereceriam uma atenção especial para que a gente pudesse realizar esse trabalho de conscientização perante a população. A expectativa era de que com a pandemia, o número de veranistas no litoral catarinense diminuísse e muitos optassem pelo interior. Por isso, chamar a atenção para a prevenção dos acidentes aquáticos. E principalmente a gente destaca o consumo de bebidas alcoólicas. Acaba afetando a capacidade psicomotora das pessoas e as pessoas acabam perdendo um pouco a noção dos riscos e também questão de reflexo e questão de mobilidade e acabam se colocando em risco em demasia em função dessa ingestão de bebida alcoólica. A temporada de verão começou há pouco, mas os acidentes já começaram a acontecer. No último final de semana, um jovem de 25 anos acabou morrendo durante um banho neste mesmo rio. O cuidado deve ser redobrado, principalmente quando o acesso só se dá por meio de trilhas. Um masculino, 25 anos, ele foi passar por essa passagem de água, essa comporta, e apresentava galhos submersos, e ele ficou preso nesses galhos, né? Na frente dessa represa tem um poço de água e ali aconteceu o afogamento. A cada 84 minutos, um brasileiro morre afogado. Mais da metade dos casos acontece com pessoas de até 29 anos de idade. Muitos destes óbitos ocorrem em rios, represas e açudes, o que é uma realidade da região. A gente sempre pede para as pessoas tomarem cuidado com alguns pontos. Dentre eles eu destaco correnteza, evitar uma incidência muito grande, locais com incidência muito grande de correntezas, locais assim desconhecidos que pode trazer, no caso, pedras, galhos e, no caso, profundidade desconhecida também, que são fatores de risco. Para diminuir os custos, o material com as instruções foi feito por meio de reutilização de antigas placas de trânsito de Indaial. Com o valor de uma placa nova, foram feitas 5. Por isso, o Corpo de Bombeiros pede cuidado, já que muitas placas são alvo de vandalismo e os pontos que necessitam de informação são prejudicados. É isso aí, todo cuidado é pouco, agora vem a virada do ano, né, e nunca, né, ingerir bebida alcoólica e pular em algum lugar que tem água, porque é um perigo muito grande. Zanotto, é com você. Valeu, Rodrigo Vieira. Ela mostrou na reportagem o Encano, Rodrigo, mas o meu refúgio em Blumenau era para o outro lado. Era lá para o sul, lá para a região da Nova Rússia, que você conhece muito bem também. Deixa eu conversar com o João Paulo Messer agora ao vivo, direto de Criciúma, Sudestado, porque hoje, João Paulo, dia 30, nós estamos completando um mês da noite que muitos moradores de Criciúma, da região central principalmente, não dormiram. Não dormiram porque a cidade viveu aquela situação do assalto, não é isso, João Paulo? Boa tarde. É verdade, Zanotto. Boa tarde. Ficou na história. Esse caso fica na história do município, da região, do estado e do país, né? Até faz 30 dias, então, hoje, desse assalto à agência do Banco do Brasil, aqui em Criciúma. As investigações continuam, a polícia ainda está montando esse quebra-cabeças para solucionar o crime, como vamos ver na reportagem. Um mês do maior assalto da história de Santa Catarina. Foram momentos de terror e apreensão para os moradores de Criciúma. Aqui no centro da cidade são ouvidos vários disparos de armas de fogo. Os moradores não entendem o que está acontecendo. Inicia-se então a noite de terror. Nos grupos de WhatsApp, aplicativos de conversa e também redes sociais, as pessoas se perguntam o que está havendo. Reféns são vistos aqui mesmo, nessa redondeza, sob mira de armas de fogo. Até que a situação fica um pouco mais clara. Trata-se de um grande assalto à agência do Banco do Brasil. A polícia, em uma decisão rápida, decide não intervir na situação. Essa é uma batalha que efetivamente traria consequências terríveis para os moradores, para toda a comunidade, principalmente da área central de Criciúma. Nós estamos falando de armamentos que são capazes de transfixar paredes, cujo disparo pode pegar uma pessoa que está lá dormindo dentro de casa, de maneira inocente, sem querer sequer espiar o que está acontecendo e ainda assim ser vítima. O grupo fugiu em comboio
apoio e os carros foram localizados no outro dia, abandonados em Nova Veneza. Cerca de 80 milhões de reais foram levados. Os bandidos ainda deixaram explosivos no centro da cidade. O esquadrão antibombas desarmou os artefatos, quase 200 quilos de explosivos. O policial militar soldado Jefferson Esmeraldino, que entrou em confronto com os bandidos, segue internado, lutando pela vida. Até o momento, 14 pessoas foram presas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se pode perceber que se trata de um grupo criminoso responsável pelos maiores roubos no Brasil dos últimos anos. Estamos falando aí pelo menos no intervalo de 5, 6 anos. Um trabalho fundamental é feito pelo IGP, Instituto Geral de Perícias. As provas coletadas são analisadas minuciosamente. A gente tem um lema que é da prova nasce a verdade. Então a perícia criminal ela vai em busca daquele detalhe, e vai fazer todo um estudo técnico científico em cima desse detalhe para tentar entender aquele vestígio e transformar esse vestígio em uma evidência. As investigações continuam e o sigilo é importante. A expectativa das forças de segurança é que em breve o crime possa ser solucionado. É o que está sendo feito para que em breve nós possamos divulgar e mostrar os resultados aí para toda a sociedade. Um mês daquele fatídico episódio aqui em Criciúma. Zanotto, de volta com você aí. Valeu, obrigado, João Paulo. Vamos direto com a Sabrina Guiar de Joinville. Ô, Sabrina, o que é? As galinhas aí da região norte estão colocando ovos com 2 gemas, é isso? Boa tarde, querida. Boa tarde. Então, Zanotto, eu quero conversar agora com quem aprecia um bom ovinho frito. Porque alguns ovos têm 2 gemas. Alguém está assistindo aí sabia disso? Bom, ou melhor, você sabia que ovos podem ter 2 gemas? E a nossa repórter, a Dani Lando, viu? Ela tem uma história bem interessante sobre isso. E aí, depois que ela verificou, toda essa curiosidade, foi buscar a explicação do porquê. Já aconteceu com você de quebrar um ovo e encontrar uma gema dupla igual a essa? Aconteceu comigo. Eu encontrei 9 ovos com gemas duplas em uma única bandeja. Eu achei essa situação tão curiosa que eu decidi compartilhar na internet. E sabe o que me contaram? Sabe o que isso significa? Que se ouve que a gema dupla, assim como outras frutas também, que a gente já escuta, é em relação à quantidade de filhos, né? Muitos dizem que quem encontra o ovo de gema dupla, a probabilidade de ter gêmeos é grande. Eu não como ovo com 2 gemas porque eu sempre ouvi falar que não podia porque poderia a mulher ter filhos gêmeos. Então eu achei melhor evitar. E pra ti, como é que era na época? Também nunca comi ovo com 2 gemas por isso mesmo, porque corria o risco de ter filhos gêmeos. Assim como comer banana dupla também, corria o risco de ter filhos gêmeos. Será? Olha, mas eu não sou a única não, hein? Sabe por quê? Na casa da Daiane e da Cacilda, a história também se repete. Aqui na minha casa tenho várias galinhas. Que uns estão botando ovo duplo, com gema duplo. E são bem raros, mas tem. De 30 ovos, assim, qual o risco de encontrar um aí duplo? Uns 5, 6 por conta. O ditado popular a gente já conhece, mas o que diz a ciência? Quem explica o mistério dos ovos com gema dupla é a veterinária Daiane, mestre em ciência animal na área de qualidade de ovos. Devido a alguns desequilíbrios que acontecem nas aves, tá? Então, geralmente, acontece em galinhas mais novas, então, mais ou menos entre 18 e 26 semanas, onde elas ainda não têm o sistema reprodutivo, o sistema hormonal totalmente formado e regulado. Ao invés de romper um folículo e liberar uma gema, tem o rompimento de 2 folículos ao mesmo tempo. Então, libera 2 gemas dentro do oviduto, que é um órgãozinho assim em formato de funil, e o ovo continua seguindo o seu processo de formação normal, com as membranas da casca, a clara e a casca, e forma esse ovo com 2 gemas. Isso não tem nenhuma implicação, nenhum risco sanitário. Na casa da Josi, ovo de gema dupla não entra. Ela tem 4 filhos, a Rafa de 12, o William de 3 e as gêmeas Isadora e Luísa. Desde muito nova eu sempre escutei que a mulher que come gema de ovo ou banana gêmea tem a chance de ter filhos gêmeos. Eu não comi,
Mas eu fui agraciada com 2 meninas que hoje elas estão com 1 ano e 9 meses. Mas depois dessa, eu que não vou me arriscar a comer banana nem nada que seja gêmeo. Não quero polemizar, mas quando a Dani Lando resolver ser mamãe, é bom preparar o chá de bebê. Encontrou 9 ovos com gema dupla, que tal? Zanotto. Viu? Está aí, Dani. Se prepara que vai vir dose dupla, então. Ô, Prado, mas para essa galinha ficar forte e conseguir colocar 2 gemas, né? Ela precisa comer bem. E aí, para a região do Grande Oeste, deu probleminha com milho. O que anda aparecendo no milho aí, hein, ô Prado? Boa tarde. Boa tarde, Zanotinho, boa tarde, colegas do estado de Santa Catarina. Se depender de algo que está acontecendo no milho aqui, vai dar complicação no ovo da galinha lá, viu? Olha, além da estiagem, os produtores de milho da região oeste devem ter um prejuízo ainda maior, por conta de uma nova praga que não é comum na região, chamada de cigarrinha do milho. Tá devastando lavoura, hein? O repórter Felipe Croix, o cinegrafista Jair Correia, foram até Quilombo e vão contar essa história pra gente que sabe. Que cigarrinha é essa? Como é que é esse negócio? Põe no balanço. A cigarrinha do milho é muito pequena, mas o estrago que ela causa é grande. Nessa plantação, em Quilombo, dos 180 hectares plantados, a maior parte está comprometida. Seu Leodir, que é agricultor, contabiliza os prejuízos. A estiagem tinha uma perda grande com mais dessa praga, que é a cigarrinha, que é uma situação que aconteceu esse ano, né, o primeiro ano para nós nessa região. O prejuízo é grande, entre 50% a 80% de prejuízo. Essa praga é mais comum no Mato Grosso do Sul, onde é mais quente. Os primeiros relatos aqui no oeste do estado de Santa Catarina foram no ano passado, no milho safrinha. Mas nesse ano, até mesmo na safra de agosto, elas se fizeram presentes. A preocupação é que essa praga se espalhe para outras plantações e também para outras culturas de folhas estreitas e pastagens como o feno. O inseto transmite doenças para as plantas e elas causam má formação das espigas, os pés secam e acabam tombando ou quebrando. Aqui, elas apareceram no período vegetativo. Quando o produtor identificou, fez o controle químico, mas não resolveu. Elas voam muito rápido e escapam do inseticida. A equipe de pesquisa da EPAGRE já está planejando uma nova linha de enfrentamento das cigarras. Assim, faz necessário adotar outras medidas de manejo de forma integrada em um contexto regionalizado. Entre elas, inclui-se a eliminação de plantas espontâneas de milho no período de entre-safra, conhecido como milho tiguera, e evitar o cultivo de milhos em áreas próximas de lavouras com a incidência do complexo de enfesamentos. Além disso, a utilização de híbridos tolerantes aos patógenos transmitidos pela cigarrinha do milho, o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos, de modo a proteger as plantas nas fases iniciais de desenvolvimento, e o manejo químico em pós-emergência, especialmente no período crítico da cultura, que perfaz os primeiros 30 a 40 dias após a emergência das plântulas, são medidas importantes. Na propriedade de Leodir, ele planeja mudanças para o próximo plantio e a colheita dessa safra deve ocorrer de forma antecipada para tentar reduzir as perdas, mas ele teme que não consiga entregar o que foi vendido de forma antecipada. Temos problema gravíssimo, na verdade, né? Uma perca entre 50% e 80% da produção do milho, né? Um preço bom, mas tem mais um problema ainda para resolver, que são os problemas dos contratos, que não vamos conseguir cumprir com os contratos ainda. Muito bem, meus amigos, só fazer uma participação aqui um pouco a mais. Amanhã tem o Balanço Geral normal, reunindo aí o nosso estado de Santa Catarina, mas a partir de segunda-feira é Felipe Croix que comanda aqui. Eu estarei de férias, minha gente. Então, segunda-feira, o Felipe estará com todo mundo, meu caro Zanotto, conversando, trocando uma ideia, tal e coisa, né? E o Pradão, campo fora, afinal de contas, eu também mereço. Aham. Entrei nessa também, Prado. Tô nesse time da próxima segunda-feira. Segunda-feira eu também me mando. Um abraço, Prado. Feliz ano novo pra você, meu amigo. Valeu, Prado. Vamos lá com o Caleb Moreno com as informações da região do Litoral Norte. Caleb, é contigo. Boa tarde. Olá, boa tarde, Zanotto. Boa tarde a toda Santa Catarina. Também estou no time de vocês. Olha só, por aqui, atenção, você que costuma soltar fogos de artifício, gosta, né? Os acidentes são frequentes na época do ano e entre as consequências estão queimaduras e até amputação da mão, de dedos e outras situações. Além disso, em Itajaí, pelo primeiro ano, estão proibidos fogos de artifício com barulho. Veja a reportagem. Depois de um susto e de ir parar no pronto atendimento médico, o Jorge recuperou a visão.
Ele ainda está com os olhos bem vermelhos e marcas de queimadura no rosto. Mas nestas fotos é possível ver como ele ficou logo depois de ter sido atingido por um rojão. Foi um descuido que quase o deixou cego. O pavio tinha soltado, daí no que o pavio soltou, fui tentar acender ali, colocando o cigarro na entrada do pavio. Daí nisso demorou 1, 2 vezes, não consegui. Daí na terceira, quando eu tentei, já explodiu na minha cara. No fim do ano, o Corpo de Bombeiros atende mais ocorrências relacionadas aos fogos de artifício. A principal recomendação é para que esse produto seja manuseado somente por adultos. Quando uma criança solta um simples rojão, as chances de acontecer um acidente são ainda maiores. Este tenente do Corpo de Bombeiros de Itajaí alerta: o ideal é deixar os fogos de artifício para os profissionais. Os fogos de artifício eles sempre devem ser apontados, direcionados para o céu e nunca direcionados para as pessoas. Às vezes até as pessoas acabam brincando, né, com o fogo de artifício. Isso é uma situação muito perigosa, muito risco mesmo. O mais comum são as queimaduras realmente, né? Então principalmente são áreas sensíveis, as áreas do rosto, a área dos olhos, mas ocorre também em grande parte queimaduras nas mãos e em outros membros do corpo. Recomenda-se sim lavar o local com água em abundância. Aí vai tirar aquela pólvora que está ali, inclusive que ela pode estar queimando ainda. Então lave com bastante água. Além dos perigos dos fogos, em Itajaí foi aprovada neste ano uma lei que proíbe soltar fogos de alto estampido, ou seja, que façam barulho, incluindo os foguetes. Quem for flagrado poderá ter que pagar uma multa de 5 unidades fiscais do município, ou seja, R$ 897,35. Essa lei ela vem para diminuir os problemas que se tem com os animais de estimação e principalmente as pessoas autistas. A lei já está em vigor, né, e para que a pessoa, em caso de denúncia, ela pode acionar a guarda municipal. Aí qualquer um pode fiscalizar. E lembra do Jorge, aquele lá do começo da reportagem? Ele não sabia dessa nova lei em Itajaí. E parece que depois do susto que levou, ele aprendeu a lição. Agora tem que pensar, refletir mais, né? Sobre os atos cometidos e fogos nunca mais. Para você aí em Florianópolis. Valeu, muito obrigado, Caleb Moreno, pelas informações. Olha, logo mais no Cidade Alerta tem informações também de um homem que, dentro do avião, foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar navegantes. 1h29, deixa eu ver o BG Drone. Intervalo comercial, você fica com a sua programação regional. Vai direto então, né? Você fica agora com a sua programação regional e nós continuamos aqui. Ficamos com a programação regional, sim, voltamos daqui. Aliás, ficamos por aqui. Eu fico por aqui com o Balanço Geral, mas a Gisele Tiscoski está chegando com muita informação no Ver Mais. A todos uma boa tarde, fiquem aí. Balanço Geral Criciúma. Oferecimento. Portal ND+, ainda melhor. Acesse agora nddmais.com.br. Avan, tudo num só lugar. NDTV, noite e dia com você. Boa tarde, muito boa tarde. Quarta-feira, antevéspera de Ano Novo. Tempo ensolarado no sul do estado. Convido você a ficar comigo até as 2 horas da tarde. O Ver Mais está gostoso demais. O nosso time acompanhou a entrega das doações arrecadadas pela Cruz Vermelha e equipe multi-institucional de Criciúma e região. Um momento lindo demais, imperdível. E o conforto virou palavra de ordem na moda. Tudo por conta do ano de isolamento social. Confira algumas ideias para você se inspirar. Vamos também ouvir uma psicóloga para falar sobre os desafios da maternidade atualmente. A criciumense lançou um livro sobre o assunto intitulado Nua, sob a capa de Supermãe. Perdível, né, gente? Eu sou Gisele Tiscoski e você está assistindo o Ver Mais.